Primeiro lugar, quero. Então, muito boa noite. Estamos a iniciar mais uma sessão da PASC, a 26ª sessão do Grupo de Trabalho PASC, Democracia, Cidadania e Inclusão Social, que tem sido coordenado este grupo de trabalho pelo Carlos Leoni e por mim próprio. É já a 26ª sessão, reitero, esta nova direção da PASC, que eu presido e que foi, entretanto, reeleita em abril do ano passado, tem apostado fortemente sua atividade mais regular em 3 grupos de trabalho. Para além deste, há o grupo de trabalho Transição Climática, Energética, Mar e Território, e o grupo de trabalho Lusofonia e Relações Internacionais. E nós, como é facilmente comprovável, visitando o nosso sítio na internet, www.pasco.pt, promovemos sessões praticamente todas as semanas, sobre os mais diversos assuntos, naturalmente, conforme o âmbito temático de cada um destes 3 grupos de trabalho. Temos sempre, em cada uma destas sessões, um convidado especial para partilhar connosco a sua perspectiva sobre um assunto em particular. Hoje vamos falar sobre a questão das regiões, da regionalização, que, aliás, é uma questão que até tem ressurgido a propósito, enfim, destas tempestades que, enfim, que massacraram parte do país, em particular a zona centro. É uma questão, enfim, que temos acompanhado no debate público. A PASC, enquanto tal, importa desde já dizê-lo, não tem uma posição de princípio em relação a esta questão, mas nem por isso somos indiferentes a essa mesma questão, sendo que o propósito da PASC é promover o debate público, o debate qualificado e consciente, dos cidadãos, da cidadania, para que depois, enfim, todos possam ter a sua opinião devidamente ou mais consolidada, mais consciente, mais fundamentada. Esse é o nosso propósito. E dito isto, vamos então passar a palavra ao nosso convidado de hoje, o Irundino Isaías, que é uma pessoa que se tem notabilizado, entre outras coisas, pela defesa aberta e veemente desta causa, da causa da regionalização. Tem tido também outras atividades. Eu lembro-me e não esqueço isso, o gesto que ele, enquanto presidente da Casa Trás-os-Montes e Autor, a cerimónia de homenagem ao professor Adriano Moreira, também o ilustre transmontano, celebração dos seus 100 anos, que eu tive o privilégio de participar. Ele acompanhou ainda, a partir de casa, no Restelo, essa sessão que decorreu no Museu da Ciência, no Parque das Nações, em Lisboa. Veio a falecer 3 meses Um mais mês, tarde, um mês depois. um mês depois, nem sequer isso. Foi um Aliás, mês, eu, foi um eu- mês. eu era muito próximo do professor Adriano Moreira e agora até sou secretário-geral da Academia Internacional da Cultura Portuguesa, que foi uma entidade fundada pelo professor Adriano Moreira há 60 anos, em 1965, e, portanto, é sempre uma figura que vale a pena recordar, até porque também é nosso sócio honorário da PASC. Aliás, foi também nessa qualidade, enquanto presidente da PASC, que eu participei com muito gosto nessa sessão. Dito isto, passaria então a palavra ao Irundino Isaías, que nos irá apresentar brevemente então a Casa Trás-os-Montes e Autor, e depois passaremos então ao nosso debate. Irundino, a palavra é tua. Muito bem, quero agradecer à PASC mais uma vez e por este convite e por este interesse neste tema que tem sido um pouco fraturante para uma determinada ala da nossa sociedade. E portanto agradeço à PASC por este interesse, porque de facto isto é um debate que deve ser tido pela sociedade, não só política, mas a sociedade em geral, porque isto é um assunto que tem que ser resolvido, de uma forma ou de outra tem que ser resolvido. Portanto, depois desta parte de agradecimento, e principalmente ao Renato, onde ele fez uma excelente intervenção na cerimónia dos 100 anos do professor Adriano Moreira, e já que se tocou, portanto, neste nome maior que nós temos em Trás-os-Montes e Alto Douro, quero referir que o professor Adriano Moreira era sócio da Casa Trás-os-Montes e Alto Douro desde 1980.
Portanto, não era por acaso que ele estava tão ligado à nossa casa. Ele estava ligado à nossa casa não só pelas suas origens, mas também pelo interesse que ele demonstrava nas nossas atividades. Por isso é que nós achámos por bem puxarmos para nós a primeira celebração do seu centenário. E de facto foi naquele dia de 6 de setembro de 2022 que fizemos, portanto, aquela grande cerimónia em homenagem a um grande transmontano. Não só pelos valores que ele sempre demonstrou, pelas suas convicções e também pela defesa do interior que ele achava que estava esquecido e que também era em termos de orçamento, recebemos sempre a parte pior do orçamento. Falando da Casa Trás-Montes de Alto e para ser assim mais objetivo, a Casa Trás-Montes de Alto foi fundada em plena monarquia. Imaginem o que era em 1905, portanto, um grupo de homens, e homens como o Guerra Junqueiro e Trindade de Coelho, que se juntaram e formaram o primeiro clube transmontano. Ou seja, a Casa Trás-Montes de Alto começou com o nome de Clube Transmontano. Portanto, um conjunto de personalidades ligadas à região criaram este primeiro clube. Em seguida, o nome foi evoluindo até que se chegou à Casa Trás-Montes de Alto. Pela Casa Trás-Montes de Alto tem passado tantos e tantos ilustres transmontanos, onde posso realçar alguns, que era, por exemplo, o Marcial Carmona, como Presidente da República. Ele e a esposa eram presenças assíduas nas várias celebrações, nas várias cerimónias da nossa casa, nas várias iniciativas. Ainda hoje temos um espólio, portanto, do Marcial Carmona na nossa casa. Além disso, Trindade de Coelho também, temos lá o mobiliário inteiro do Trindade de Coelho, portanto a nossa biblioteca, os móveis eram todos do Trindade de Coelho. Portanto, imaginem o contexto histórico que ela se desenvolveu, não é? Desde 1905 até à atualidade. A Casa Trás-Montes, como eu disse, foi fundada em plena monarquia, passou para uma república, a seguir entrou num Estado novo, sobreviveu à ditadura e hoje consideramos uma casa democrática. Nós estamos abertos a discutir qualquer tema, logo que não seja um tema fraturante e um tema que tenha a ver com política dura, com aqueles casos que no dia a dia acontecem, tudo se pode bater na nossa casa. E aliás, foi num desses debates que nós realizámos na nossa casa, que tinha a ver com Portugal que Futuro, e Justiça que Futuro, onde estiveram presentes tipo Luís Neves, atual Ministro da Administração Interna, e José Ribeiro Castro, Pedro Proença e entre outros. E então o José Ribeiro Castro, que também tem sido um daqueles que tem lançado este tema, começou por falar, portanto, do que se está a passar com a questão da regionalização. E já vamos voltar ao tema da regionalização. Portanto, foi o José Ribeiro Castro que me alertou para esta lacuna constitucional. Portanto, quero agradecer a este grande nome, a este grande defensor das regiões administrativas, porque não só pela sua área de direito, mas também porque ele naquele dia deu o toque certo para a Casa Trás-Montes de Alto Douro dar início a um conjunto de atividades e de iniciativas para alertar o poder instituído do que é que se está a passar. Portanto, obrigado, José Ribeiro Castro. Depois, portanto, para concluir, a Casa Trás-Montes de Alto Douro, imaginem o que são 120 anos de história. Este ano vamos fazer 121, onde além de terem passado ilustres personalidades, temos algo que está associado também a nós, que são os congressos transmontanos. Ou seja, até à data de hoje já foram realizados 5 congressos de Trás-Montes de Alto Douro. Foram sempre por iniciativa da Casa Trás-Montes, sempre por iniciativa de pessoas ligadas à Casa Trás-Montes de Alto Douro. Houve sempre vontade por parte destas personalidades de discutir a nossa região. E a nossa região tem muito para discutir, não só pela interioridade, pelo afastamento geográfico da capital, mas também pela proximidade com a Europa, onde estamos limitados pelas fronteiras
que continuam a ser fronteiras por causa dos maus acessos. Portanto, o Clube Transmontano, que começou em Lisboa, que evoluiu para Casa de Trás-Montes e Alto Douro, sempre teve personalidades na capital, daí a darmos nomes e avenidas, o nome de nomes, portanto, a ruas e avenidas de Lisboa, da nossa capital, tipo Guerra Junqueiro, portanto, Marechal Carmona, tantas outras personalidades que deram nome, portanto, às principais ruas e avenidas de Lisboa. Porque estas personalidades estavam na capital porque vieram a estudar para a capital ou que vieram trabalhar e sentiam que a capital era diferente. Não só por ser maior, não só por ser mais urbana, mas também por ter um conjunto de situações que o interior não tinha. As melhores universidades, as melhores empresas para trabalhar, mais emprego, ter mais habitação com mais dignidade. E então, estas personalidades naqueles anos entenderam que só havia uma forma de alertar a classe política que o interior também tinha o direito de evoluir, de ser uma região com progresso, com desenvolvimento e com as mesmas oportunidades que têm as grandes cidades. Mas para isso era preciso alertar quem manda, o poder que continua no Terreiro do Paço, o tal poder central, onde se decide tudo, que nós temos muito potencial, não só pelos nossos vinhos, toda a gente quando vai ao restaurante se lembra do vinho do Douro, toda a gente se lembra de uma boa comida transmontana, e de vez em quando também há alguém que se lembra de ir lá comprar produtos ou até visitar, mas é aquelas visitas muito breves. Esquecem-se que o nosso potencial é outro, não só da nossa forma de receber as pessoas, não só o calor humano que nós temos, mas também por tudo aquilo que temos para oferecer. E muitas vezes o que falta no interior, não só em Trás-Montes e Alto Douro, mas também no Minho e no Alentejo, é as mesmas oportunidades. Se houvesse mais empresas com as sedes lá, se houvesse melhores autoestradas, melhores vias de comunicação, uma ferrovia de alta velocidade, como já está projetada, provavelmente o interior deixava de ser interior e estaríamos ao mesmo nível. Portanto, é muito difícil, nos tempos atuais, lutar numa sociedade cada vez mais desigual, onde a capital decide tudo, onde os senhores do Terreiro do Paço querem continuar a mandar para as suas capelinhas e para as suas quintas. E nós, agora eu não digo, desculpa só esta interrupção, breve, este parênteses, agora não é, já não é bem no Terreiro do Paço, agora é mais no edifício da Caixa Geral de Depósitos, exatamente, isso foi junto ao Campo Pequeno, aliás, junto à vossa sede, vocês agora estão bem junto ao centro de poder. Estamos a 100 metros do poder, mas não mandamos nada lá, nem conseguimos fazer nada. Portanto, imaginem o que é estes ilustres transmontanos, não é? Que sempre quiseram dar o melhor ao interior, lembraram-se de realizar o primeiro congresso, e ele teve lugar em 1920, a seguir à Primeira Guerra Mundial. Portanto, já naquela altura havia uma preocupação com o interior, já naquela altura se defendiam os temas da desertificação, das comunicações, da falta de meios, de oportunidades, porque havia uma grande saída de pessoas para as grandes cidades e até para o estrangeiro. E já nessa altura havia essa preocupação. O que é certo é que em 1920 realizou-se o primeiro congresso, em 1941 o segundo congresso, onde o Miguel Torga começou o congresso da seguinte forma: vou falar-vos de um reino maravilhoso. Foi assim que ele começou aquele congresso, foi assim que ele arrancou uma salva de palmas de todos os congressistas que vieram de todas as partes do país para assistir. Foi um dos maiores congressos, portanto, este segundo em 1941. E então, este nome, como sabem, deu uma obra assinada pelo Miguel Torga, que se chama mesmo Reino Maravilhoso. Não só pelas nossas paisagens, pela beleza agora da primavera, das nossas amendoeiras em flor, mas também pela beleza das nossas pessoas.
às vezes podemos parecer um bocadinho rurais, um bocadinho distantes da parte urbana, mas temos um coração enorme, sabemos receber as pessoas, temos sempre uma grande vontade de fazer, de produzir, de ajudar. Somos feitos de gente trabalhadora, gente que saiu da agricultura, que saiu do campo, e estamos habituados, portanto, a vencer obstáculos, seja em que circunstâncias elas aconteçam. Portanto, os 5 congressos transmontanos, portanto, o primeiro em 1920, o segundo em 1941, o terceiro em 2002, em Bragança, com muitas entidades. Depois o quarto já foi aqui no Parque das Nações, organizado totalmente pela Casa de Trás-Montes, Altor, enquanto que os outros tiveram envolvimento das câmaras. E depois o quinto nas cidades de Mirandela, Peso da Régua e Lamego. Isto ano passado, em 2025. E as preocupações foram sempre as mesmas, com vários oradores, até com políticos, com governantes, e todos eles chegavam sempre à mesma conclusão. E destes congressos temos feito atas, temos feito livros com aquilo que é dito, para fazer chegar ao poder que está instituído, para ver se conseguimos alguma coisa. E, de facto, o Congresso de 2002 trouxe-nos muitas coisas para a região. Trouxe-nos o túnel do Marão, trouxe-nos o IP2, trouxe-nos o IP5, trouxe-nos a conclusão da A4 de Amarante até Quintanilha, até à fronteira com Espanha, trouxe-nos o acabamento da ponte de Quintanilha, o regadio da Vilariça, a barragem do Sabor. Portanto, todos estes congressos têm servido para puxar, sensibilizar a classe política, o poder instituído, que nós também devemos ter as mesmas oportunidades. E se não tivermos investimento, nunca mais saímos daquilo que é o interior esquecido. E não é isso que se pretende. Eu fiquei muito contente no 5º Congresso, o ano passado, em janeiro, no Peso da Régua, quando o atual ministro do Interior e agora da Economia, o Castro Almeida, que se confessou regionalista, disse que, e anunciou naquele congresso, que estavam a avançar com o estudo de concretização da linha férrea de alta velocidade entre Bragança e o Porto. Ora, para mim isto foi uma notícia muito positiva para a nossa região, porque quando se fala em alta velocidade, não podemos começar a falar de alta velocidade, como fez António Costa, entre o Porto e Lisboa. Não se começa uma casa a meio. Se nós pretendemos alta velocidade com a Europa, que é onde estão as maiores ferrovias, temos que começar por Bragança. Não é entre o Porto e o Lisboa como eles fizeram. E que o primeiro concurso ele começou entre o Porto e Lisboa. O Porto e Lisboa, só para vocês terem a noção, já tem o Alfa, tem intercidades, tem um conjunto de expressos, tem várias autoestradas que fazem ligação Porto-Lisboa, tem aviões várias vezes por dia, tem um conjunto de ligações diárias que ninguém se pode queixar, o quê? Para reduzir 10 ou 20 minutos? Foi esta a preocupação do governo de António Costa, de querer reduzir 10 ou 15 minutos entre o Porto e Lisboa? Vejam, Muito, as duas maiores capitais do país querem entre elas tudo. Quando a alta velocidade da linha devia ter começado logo entre Bragança e Porto. Nós temos que ligar a Europa, é por Bragança. Nós estamos mais perto da Europa em termos geográficos e mais longe em termos de progresso e desenvolvimento, porque estamos longe da capital. muito bem, Portanto, Erundito. Vamos então começar por parte do nosso debate. Antes de mais, enaltecer o papel da Casa Trás-Montes e Autor. Enfim, que eu posso testemunhar, já estive algumas vezes na vossa sede. É uma entidade muito dinâmica e muito marcante, que é aqui no espaço da capital, em Lisboa. Enfim, todos sabemos que Trás-os-Montes é uma região com nomes muito fortes na nossa história. Falaste do Miguel Torga, o Guerra Junqueiro, aliás, por pura curiosidade, posso até aqui anunciar
em primeira mão. Vai sair, eu estive hoje ao telefone com o Henrique Manuel Pereira, vai sair muito em breve, aliás, vai sair agora em março, durante este mês de março, vão sair as atas do Congresso do Centenário do Guerra Junqueiro, que eu próprio co-organizei com o Henrique Manuel Pereira, da Universidade Católica Portuguesa, do Centro Regional do Porto. E o Guerra Junqueiro é também uma grande figura de Trás-os-Montes, como todos sabemos, para a espada à cinta. Mas pronto, mas agora vamos entrar no nosso debate. E eu começaria por te perguntar, enfim, eu compreendo que falaste do primeiro Congresso Transmontano em 1920, que as pessoas do interior, e em particular do Trás-os-Montes, sentiam muito distantes da capital, mas até pelas obras que tu enumeraste, agora mais recentemente, o Túnel do Marão e outras, enfim, ainda há aquela célebre música dos chutes e pontapés, Lisboa a Bragança são 7 horas de distância, mas hoje já não é assim, não é? Hoje as ligações que se realizaram, independentemente agora da alta velocidade, essa também é uma questão, mas enfim, esse não é o tema de hoje, mas enfim, eu pessoalmente sou muito adepto da ferrovia, aliás, uso-a tanto quanto posso. Mas, enfim, apesar de tudo, aliás, isso é genericamente reconhecido, Portugal, o território português continental está muito bem apetrechado de vias rápidas, autoestradas, IPs, em todo o território, e, portanto, essa questão das comunicações já não é tão premente como era no passado. Isso, eventualmente, pergunto, poderia levar a uma mudança de perspectiva, ou seja, se em 1920, para não recuarmos mais, se essas populações que se sentiam tão distantes, não só de Lisboa, mas também do Porto, enfim, de outras capitais, de outras cidades maiores do país, hoje já não é tanto assim. Por outro lado, a minha segunda pergunta de início é a seguinte: quando se fala das regiões, naturalmente, as pessoas até podem estar, de princípio, ou a priori, mais a favor ou mais contra, mas, aliás, como se viu a propósito do referendo que se realizou em Portugal, a propósito desta questão, precisamente, depois, muito rapidamente, o centro da discórdia, ou o centro do debate, desloca-se para a questão do número de regiões, de que regiões estamos a falar. E essa, de facto, é uma questão premente, porque a mim não me custa reconhecer que Trás-os-Montes é uma região, enfim, em Portugal há duas regiões óbvias por questões geográficas, que são os arquipélagos da Madeira e dos Açores, e que, aliás, isso está politicamente consagrado como regiões autónomas. Mas no espaço continental, eu diria à partida que há duas regiões, enfim, relativamente naturais. Trás-os-Montes, por questões geográficas, Trás-os-Montes, que tem uma fronteira, o Douro a sul, e a oeste tem a Serra do Marão. E há uma identidade transmontana, todos nós conhecemos aquele ditado, não é? Para lá do Marão, manda os cá estão, e há uma identidade muito forte. O Algarve também, eventualmente, será uma região equiparável. Também por questões geográficas, porque há ali uma fronteira também montanhosa que de alguma forma delimita essa região natural. Quando subimos no mapa, o Alentejo é mais problemático, porque há um Alentejo, ou há dois, há o Alto Alentejo, o Baixo Alentejo, e há até quem fale mais Alentejo. Depois, quando subimos no mapa, a situação ainda se torna mais problemática, não é? No interior temos a beira alta e a beira baixa, e temos a beira litoral, há apenas uma beira, há duas, há três, enfim, e até que ponto isso inclui ou não o Ribatejo, até que ponto isso inclui ou não, pelo menos, parte da Extremadura, enfim, e também na zona norte litoral, há a região do Grande Porto, depois há a questão do Minho, que forma ou não uma região, ou são mais do que uma, são duas, ou então, eventualmente três. Enfim, essa era a questão que eu gostaria que tu debruçasses. Portanto, eu compreendo que, mas esta questão da regionalização, das duas, aliás, também já se falou sobre isso, não é? Nós poderíamos avançar para uma experiência piloto,
a reconhecer à partida uma ou duas regiões. Aliás, tem-se falado até o Algarve poderia ser a primeira região, e depois logo se veria como é que o processo iria correr e eventualmente estender esse exemplo, replicar esse exemplo pelo resto do país. Tu, quando defendes a regionalização, tens um mapa fechado ou essa discussão para vocês ainda está em aberto? Muito bem. Eu só queria apenas fazer aqui uma pequena, acrescentar o seguinte. O problema de Trás-os-Montes neste momento não tem a ver com as vias de comunicação. Tem a ver também com os custos das viagens, porque ainda há portagens para a gente se deslocar a Trás-os-Montes. Portanto, eu cada vez que vou lá em cima tenho um custo enorme a mim, ou seja, eu cada vez que vou lá de fim de semana gasto pelo menos 200 euros para levar o meu carro em portagens e em combustível para vir. Mas se houver vias de comunicação, tipo a ferrovia e a alta velocidade, provavelmente deixa de fazer sentido uma pessoa utilizar o carro. Não só porque o ambiente, passamos a ser mais amigos do ambiente, mas temos uma forma de nos deslocarmos para a região mais rápida e mais segura, que é um bocado isto que às vezes é importante e que falta. Portanto, as vias de comunicação são extremamente importantes e aquelas que temos, podemos dizer que são quase suficientes, mas elas ainda não estão concluídas. Ainda falta, por exemplo, a A25, ou seja, aquela ligação que falta entre Viseu e Coimbra, essa não está concluída. E parece que não, há muita gente no centro que quer deslocar-se para a nossa região e tem que levar ali com o IP3. O IP3 continua a ser uma estrada da morte. Portanto, nós defendemos a ferrovia e a alta velocidade. Agora, depois de fazer esta à parte, de hoje já termos o túnel do Marão, de termos muitas estradas, ainda falta muito projeto para concluir, para conseguirmos garantir aquelas vias de comunicação que estão no Plano Nacional desde 1962. E agora entro então no tema mais fraturante deste debate. Fraturante para quem não está a perceber o que é que se está a passar com as regiões administrativas. E eu só quero que as pessoas pensem no seguinte. Como sabem, houve o 25 de Abril e houve tempos conturbados muito grandes em 74. Até que houve o 25 de Novembro. Ora, nesse período houve necessidade de acalmar os ânimos e de pegar um bocado no nosso país. Por isso é que um grupo de 250 deputados na Assembleia Constituinte andaram um ano a escolher a melhor Constituição da República. E a melhor Constituição da República foi aquela que foi aprovada em 76, onde eles definiram um modelo para organizar territorialmente o nosso país. Ou seja, aquilo que ficou consagrado no artigo 291 da Constituição da República por 250 deputados é o seguinte. Ponto 1. Diz que o país está organizado por freguesias, por municípios, por regiões administrativas e por regiões autónomas. E diz o número 2. Enquanto as regiões administrativas não forem criadas, subsiste o conceito de distrito. Número 3. É o governador civil o representante do distrito. Ou seja, estes 250 deputados, depois de vários debates, depois de várias reuniões, de vários estudos sobre como é que funcionavam os outros países, chegaram a este modelo de Constituição. O doutor Gomes Canutilho defende que esta é a Constituição mais perfeita da União Europeia. Aquela que nada ficou por escrever, nada ficou mal pensado ou mal definido. Portanto, vários constitucionalistas defendem que esta é a melhor Constituição para o país. E voltamos à questão das regiões. O que é que acontece a seguir a 76? Há aquelas nomeações, há aqueles governos transitórios, até que chega um governo que, liderado pelo professor Cavaco Silva, que resolve pegar neste tema da regionalização. E disse, não, se está na Constituição da República, se as regiões autónomas
já estão a funcionar, já existem no terreno. Temos que avançar para a criação das regiões administrativas. Temos que dar esse passo constitucional. Porque os governos civis, apesar de funcionarem bem, não tinham meios, nem tinham grandes orçamentos para poderem gerir cada distrito. E então o Cavaco Silva, o governo do primeiro-ministro Cavaco Silva de então, conseguiu aprovar a Lei Quadro 56/91. Ou seja, passados 6 anos de governação, conseguiu aprovar que está em vigor, atenção, está em vigor, a Lei Quadro 56/91, que é a lei que define como é que devem funcionar as regiões administrativas. Todos os órgãos, os processos de eleição, tudo para fazer face ao que está previsto na Constituição, ficou aprovado na Assembleia da República. Portanto, esta lei quadro ainda está em vigor. O que é que acontece a seguir? A seguir, há um grande debate que é lançado ainda pelo governo de Cavaco Silva a nível dos concelhos. Ou seja, todo o país, durante 4 anos, andou a debater a que regiões queriam pertencer e qual seria o melhor mapa para o nosso país. E então aí é que pegaram nas antigas províncias que existem, que é o caso da nossa, não é? A antiga província Trás-Montes e Douro, e definiu-se um mapa de 9 regiões na altura. Portanto, os municípios tinham um mapa de 9 regiões, ou seja, olhando para o nosso passado, olhando para os nossos antepassados, olhando um bocadinho para a nossa cultura, os minhotos, os beirões, os transmontanos, os algarvios, os alentejanos, por aí fora, chegaram a uma conclusão de mapa. E são essas regiões administrativas que passam a ser discutidas e defendidas em cada município. Este processo corre todo bem durante o governo de Cavaco Silva. No entanto, ao fim de 10 anos, como sabem, portanto ele esteve entre 85 e 95, ele fez o trabalho maior, que foi de aprovar a lei, as formas de funcionamento das regiões administrativas, os processos de eleição e a definição de um mapa com os nomes das regiões. E chegou-se ao modelo de 9. O que é que acontece a seguir? Portanto, o PSD perde as eleições, é uma figura como o engenheiro Guterres que vence as eleições em 95, mas ele não vence com a maioria. Portanto, lembram-se daquela questão do famoso do queijo liminiano, que ele precisava sempre de um voto para poder aprovar os orçamentos. Como líder da oposição na altura, Marcelo Rebelo de Sousa. Marcelo Rebelo de Sousa, não sei se tem a ver com o problema do pai ter sido ministro de um governo do Salazar, ele opõe-se totalmente a que este processo avance. E então o Guterres, como estava em minoria, portanto tinha uma maioria relativa, necessitava sempre de 2/3 para poder fazer aprovar, portanto, esta questão que está prevista na Constituição da República no 291. Como sabem, houve ali grandes guerras entre o PSD e o CDS, através do Paulo Portas, que era líder de então do CDS, onde forçam praticamente o engenheiro Guterres a alterar a Constituição da República, em que uma matéria que está consagrada na Constituição da República tinha que ser referendada. Imaginem o que é 250 deputados aprovaram um modelo de Constituição e disseram que o país, em termos de organização territorial, tem que funcionar com regiões administrativas. E houve 2 líderes, 2 loucos, que se chamam Marcelo Rebelo de Sousa, que é o principal cadastro, ou o carrasco da regionalização, e Paulo Portas, que lhe dizem não. Não respeitaram a lei quadro, que já estava aprovada, não respeitaram o trabalho que já vinha atrás do governo de Cavaco Silva e impuseram esta alteração constitucional. O erro do António Guterres foi ter caído nesta cilada. Ele não devia ter retirado esta discussão. Porque se ele tem retirado esta discussão, que não era necessário. Sim. Desculpa,
Mas eu compreendo essa retrospectiva histórica, e ainda bem que a Não é fizeste. histórica, é legal. É Não, legal. histórica não é no sentido perceptivo, é história recente, é o enquadramento histórico da questão, mas histórica aqui não é depreciativo. Portanto, recordaste o historial desta questão, e muito bem, mas em todo o caso eu sublinho, o referendo Eu ainda não é cheguei um, à parte do é- é- referendo. o referendo é um procedimento democrático. Portanto, Certo, mas ó, é um, é um, Renato, proce- é um, proce- é um procedimento democrático, é um procedimento democrático eu ainda não e é cheguei à parte. certo, isto é um debate aberto e vamos interrompendo e obviamente a palavra, depois retomarás a palavra. Mas enfim, é uma objeção que eu acho que é legítima. Ponto um, independentemente das motivações, que eu agora não vou discutir isso, até porque é o menos relevante, o referendo é um instrumento democrático, que aliás, a meu ver, até deveria ser mais usado. Independentemente desta questão, agora não estou a tomar posição sobre a questão em concreto. E, portanto, e ponto dois, eu compreendo aquilo que tu dizes, até porque a primeira Constituinte, congregou pessoas muito qualificadas, é verdade, em 76, mas, entretanto, a Constituição foi revista várias vezes, até de forma substancial. Portanto, se fosse tão perfeita, em Mas 76 nunca também não teria. alteraram o artigo 291. Certo, mas Nunca. foi alterado Continua em, consagrado na Constituição da República. certo, mas muito bem, mas era apenas estas duas réplicas, enfim, mas agora Certo. retoma a tua palavra. Eu agradeço então, só para concluir o meu raciocínio. E o que é que acontece? Esta tal resenha histórica é importante para as pessoas se situarem naquilo que se passou. António Guterres, na altura, portanto, perante esta imposição da oposição, que primeiro tinha que haver uma alteração à Constituição, porque este assunto que está consagrado na Constituição da República tinha que ser referendado na opinião de Marcelo Rebelo de Sousa. Guterres estava em minoria, estava com uma maioria relativa, não teve outra hipótese. E, de facto, o que é que acontece? Em 97, há a tal revisão constitucional, onde fica obrigatória referendar um tema que está consagrado na Constituição da República. Portanto, um tema que bastava uma decisão por decreto de um governo, como fez o Cavaco Silva, com o Decreto-Lei 56/91, tornou-se num complicómetro por causa de duas cabecinhas. Duas cabeças que só prejudicaram o país com esta situação. E hei de o dizer até ao fim da vida. Portanto, Marcelo Rebelo de Sousa é o principal carrasco da regionalização. E eu não lhe perdoo. E ele sabe bem que eu não lhe perdoo. Isto hei de o dizer várias vezes. Porque tudo estaria facilitado se a Constituição tivesse sido cumprida. Eu não posso aceitar que um homem só ache que a opinião dele vale mais do que a opinião de 250 deputados. Eu não aceito isto. Ele, como líder da oposição, para convencer os autarcas do PSD, fez uma convenção do PSD para discutir este tema da regionalização, onde o Alberto João Jardim bateu com a porta e o líder da JS na altura, JSD, também bateu com a porta. E houve um conjunto de autarcas que não apareceram nesse congresso e fizeram frente ao Marcelo Rebelo de Sousa. Ele tinha o partido dividido e o Paulo Portas também tinha relativamente a esta matéria. E então, quando depois, como houve esta alteração constitucional, o que é que acontece quando foi para votar no referendo? Portanto, nesta sequência histórica, o que é que acontece entre 97 e 98, até à data do referendo? Na altura, no governo de Cavaco Silva tinha ficado definido um mapa com 9 regiões e quando chega à discussão do referendo, os partidos entenderam-se, acho que foi com a ajuda do PCP, e então reduziram de 9 para 8 regiões. Portanto, o mapa é conhecido. Este mapa foi apresentado às assembleias e todos os municípios deste país foram chamados a pronunciarem-se sobre que região a que queriam pertencer. Isto dentro dos limites geográficos. Por exemplo, nós temos ali a questão da beira transmontana. Temos ali o encosto com Viseu, com a Guarda. E muitos municípios podiam encostar-se à nossa região ou então ficar nas beiras, não é? Portanto, estas questões geográficas foram respeitadas, os municípios foram chamados portanto, a pronunciarem-se sobre que regiões queriam pertencer. Agora, esta guerra entre o PS,
o PSD e o Paulo Portas, onde o PS fazia campanha a favor do sim, os autarcas do PSD e do CDS, para não confrontarem o seu líder, faziam a favor do não. Houve uma desmobilização muito grande por parte de muitos autarcas, por isso é que a abstenção foi grande, ou seja, acima de 50%, e apesar do não ter vencido este referendo, não foi vinculativo. Ou seja, só seria vinculativo este referendo se tivesse 50% mais um voto, o que não aconteceu. Portanto, a partir dali, claro, o assunto esmoreceu, nunca mais se discutiu esta situação e o Marcelo Rebelo de Sousa conseguiu o seu principal objetivo, que era de minar a questão da criação das regiões administrativas. E agora voltamos, ou seja, quero avançar com os meus argumentos que nós temos usado na Casa de Trás-Montes e Autor. Eu só queria que as pessoas pensassem no seguinte: a União Europeia, todos os seus países funcionam por regiões administrativas. Portanto, isto não é uma criação pós 25 de Abril, nem de quem aprovou este modelo de Constituição. Eles pegaram nos bons exemplos da União Europeia, desses países que na altura ainda não eram União Europeia, e tentaram trazer para cá. Depois dizem assim muitos não regionalistas: somos um país muito pequeno, não precisamos de funcionar por regiões. É errado. A Dinamarca, por exemplo, é um país mais pequeno que Portugal e que funciona muito bem por regiões administrativas. E agora, e aproveitando que o António Armando da Costa depois ele há de falar também disto, que está aqui presente, eu só queria que vocês pensassem no seguinte: estamos a falar da organização territorial do país, estamos a falar destas catástrofes, destas tempestades que houve. O que é que faltou na nossa capacidade de resposta nas tempestades? Faltou um órgão supramunicipal. E o que é que falta? E porquê é que falta um órgão supramunicipal? Porque, como todos sabem, as freguesias, os municípios, são o melhor modelo de gestão do país. O Presidente de Junta e o Presidente de Câmara são aqueles que estão mais próximos das populações. São aqueles que diariamente no café, no restaurante ou até na rua são confrontados com problemas da freguesia e do município. São aqueles que sabem quase na hora o que é que se está a passar. E são muitas vezes aqueles que têm uma capacidade pronta e rápida para a maior parte dos problemas das freguesias e dos municípios. O que é que depois falha? É esta ligação entre os municípios e o poder central. Porque o poder central está mais preocupado com o GEP Summit, está mais preocupado com aquelas políticas das grandes cidades e depois esquecem-se de dar resposta cada vez que o interior ou qualquer distrito necessita, ou qualquer região. Portanto, o que é que faltou neste passo? Foi as pessoas perceberem que este órgão supramunicipal, tal como ele foi pensado pelo governo de Cavaco Silva, que é as regiões administrativas, de serem criadas e estão acima dos municípios. E são estas regiões administrativas que dão resposta às freguesias, aos municípios, pedindo explicações ao governo. Mas também estas regiões administrativas, coisa que o Poder Central nunca quis, passam a ter dotação orçamental, passam a ter meios próprios, passam a ter um conjunto de competências que podem dar resposta mais pronta a qualquer situação de calamidade. Não precisa de estar a chatear o ministro. O presidente da região fala, tem meios próprios para dar resposta a nível de proteção civil, a termos de dinheiro, para decidir uma ponte, para decidir um hospital, não precisa de falar com nenhum ministro. Portanto, a região, cada região tem os meios próprios, tem dotação orçamental para tomar este tipo de decisões. Então não tem mais próprio. Portanto, eu quero aqui defender não só esta lacuna constitucional que continua a existir, mas também
este modelo que foi pensado pelo governo de Cavaco Silva, a Lei Quadro, está perfeita. Este modelo, a criação das regiões administrativas tem que funcionar. Muitos Mas, dizem que... Herodino, Muitos, vamos então abrir o debate. Penso que os teus argumentos já foram suficientemente expressos. Temos connosco o Carlos Leone, que penso que quererá intervir, e outras pessoas aqui presentes. Mas eu gostaria antes de dar a palavra, e veremos uma primeira ronda, reiterar o seguinte. Enfim, os teus argumentos, obviamente, que são legítimos. Mas, voltando atrás, enfim, houve um referendo. Eu agora não quero discutir a questão da motivação do referendo, mas a questão é que o referendo ocorreu e o referendo, saliento, é um instrumento democrático. E contra isso, aliás, o que se tem falado, o que é mais pacífico, não sei se essa é a tua opinião, mas a situação só será reversível com um novo referendo. Aliás, tal como na questão do aborto, por exemplo, enfim, que é uma situação, enfim, são situações completamente diferentes, mas também houve um primeiro referendo não vinculativo contra a despenalização, e depois houve a necessidade de haver um segundo referendo que, aí sim, viabilizou a despenalização da questão do aborto. Portanto, essa parece uma questão relativamente, enfim, incontornável. Quanto à questão enfim, dos paralelos que tu deste, é verdade, a maior parte dos países estão organizados por são regiões, todos, todos. certo? Certo, mas esse argumento da extensão territorial, eu vou aqui partilhar, isto não é uma provocação, mas até por curiosidade, aqui o exemplo mais próximo será a Espanha. Eu tive aqui e vou partilhar aqui a tela, enfim, são as regiões espanholas, e o que nós verificamos é que há regiões espanholas, enfim, umas maiores e outras menores, mas as maiores, enfim, eu quase diria que ocupam pelo menos metade, se não mais, do território, não é? Enfim, aqui teríamos que fazer uma média, porque há regiões muito grandes e outras muito mais pequenas. Sendo que em Espanha, enfim, agora não vamos discutir as regiões de Espanha, mas eu conheço relativamente bem a Espanha, em particular a Galiza, até por afinidades relativamente a Portugal e à lusofonia. O que muitos amigos meus me dizem na Galiza, em particular, é que a questão das regiões em Espanha também foi muito enviesada, ou seja, havia três regiões reais, a saber, a própria Galiza, o País Basco e a Catalunha. Depois o Estado reconheceu esse facto, mas para que não existissem apenas três regiões, e depois criou, de alguma forma, artificialmente, outras regiões para haver uma certa paridade em todo o território nacional espanhol, neste caso. Sendo que, desde já afasto esse fantasma, porque eu penso que é mesmo um fantasma, enquanto em Espanha todo esse processo deu aso, na Catalunha é o caso mais óbvio, mas também no País Basco, a tentações separatistas, também na Galiza, mas enfim, em menor escala. Portugal é um país coeso, e eu penso que não seria a regionalização que iria pôr em causa a unidade nacional. Finalmente, a minha terceira questão, antes de dar a palavra ao Carlos Leone, ao António Armando e outras pessoas que queiram intervir. Esta questão, como comecei por dizer, e eu reconheci isso, daí a pertinência deste debate, ressurgiu com a questão das tempestades que assolaram, em particular, a região centro do país. Isso é verdade, e a resposta que tu próprio verbalizaste, e que tem sido verbalizada por outras pessoas, é que se houvesse enfim, uma região e um representante dessa região, democraticamente eleito, teria outra capacidade de resposta. Isso é verdade, ou seria verdade, esta é a minha objeção, se o perímetro da tempestade coincidisse exatamente com o perímetro de uma região a haver, ou a existir, ou se já existisse. A questão é que, por exemplo, nesse mapa das nove regiões, ou das 8, isso não seria assim, porque esta tempestade assolou não apenas a região de Leiria, a região da beira litoral, se quiseres,
mas assolou também a zona de Aveiro, portanto, o sul do Douro Litoral e o norte da Extremadura, até Oh, mesmo caro, ali. cada um tinha que tratar da sua casa. Está bem, mas E eram é que mais não. pessoas a decidir, a tomar decisões com meios próprios. Oh, E Renato, depois, se fosse francamente. necessário o poder central, eh, teria que ser dotado com um orçamento Certo, extra. mas a questão é, a minha observação é Ah, relevante, no sentido é que não havia apenas uma Bem, região. mas, Não. Renato, Mas, eu não mas, quero mas, estar, eu não quero mas estar vamos a abrir o debate. complicar. Vamos abrir o debate então. finalmente. Mas Então, eu só então quero, cá, eu só quero acrescentar ainda o seguinte: diz. toda a gente fala da questão dos custos. Eu só quero lembrar que todos os distritos têm delegações regionais, seja da agricultura, seja de educação, seja do turismo, seja o que for. Existem da segurança social, das finanças, por aí fora. O que é que falta? É estas delegações distritais, em vez de estarem dependentes de um ministério, estão dependentes de uma região. Portanto, o mal dos portugueses é que vivem no passado, não se sabem respeitar hierarquias. E então andam a criar coisas como as CIMs, que são as comunidades intermunicipais, e andam a criar as CCDRs, que é só cargos, é só taxas, que não resolvem nada, porque todas estas associações que eu acabei de falar, que não estão previstas na Constituição da República, custam rios de dinheiro e não nos servem para nada. Portanto, o português gosta muito de fugir àquilo que é importante. Por isso é que temos este tipo de discussão. Muito Se bem, há não uma digo. coisa que está pensada, Vamos se elas então estão abrir. legalmente consagradas, onde é que está o problema? E Vamos depois então há abrir. outra coisa que. Deixa-me só Vamos, concluir. Desde que o governo do Passos Coelho acabou com os governos civis, que estamos com uma lacuna constitucional. Temos deputados que estão a ser eleitos por distritos onde não tem um representante distrital, que era o governo civil. O governo civil, o governador, que continua a existir em termos de lei, os governos civis ainda não foram extintos. Deixaram foi de nomear governadores civis. E aqui é que está a gravidade da questão. Os antirregionalistas não gostam do que é uma região administrativa. Então, alterem a Constituição da República, porque enquanto não alterarem a Constituição da República, estamos a viver uma grave lacuna constitucional. O Presidente da República está a ser conivente com um dos maiores incumprimentos da história da Constituição da República. O António Costa e o Luís Montenegro não quiseram desafiar o Marcelo Rebelo de Sousa nem avançar com este processo, optando por uma descentralização de competências e de funções para não confrontar o Sr. Presidente da República. Mas, muito Portanto, bem. os Muito bem, não governos digo. foram coniventes com um senhor que é um traidor da pátria, com um Muito, senhor que não respeita a Constituição da República. muito bem, Agora, não digo. o Vamos então papel abrir o da debate. Casa Trás-Montes, só para concluir com o seguinte, o papel da Casa valha-me Trás-Montes foi defender o que está consagrado na Constituição da República, Muito bem. defender a questão das regiões administrativas, defender o que é a Trás-Montes e Altor. Isso Porque está a claro, mim, Irondir, e, obviamente, e há uma defesa legítima, não é isso que está em causa. Mas agora vamos porque abrir o debate, estamos a se me falar dos permites. nossos antepassados, estamos a falar da nossa história, Oh, e valha-me eu Deus. não quero de forma alguma, não quero de forma alguma que este termo transmontano e altoriense, alentejano, algarvio e minhoto desapareça do mapa. Muito bem. Vamos então abrir o debate. Carlos Leone, Carlos, então tens acompanhado aqui a troca de argumentos. Diz tua justiça, por favor. Bom, boa noite. Eu peço desculpa pela minha voz, porque de facto estou bastante constipado e tenho alguma dificuldade em conseguir falar, pelo menos durante algum tempo seguido. Eu estou a acompanhar esta discussão que estão a ter a partir de Itália, que é um país dividido em uma grande quantidade de regiões e que espelha bem o que é que são as regiões através da Europa, porque foi referido aqui que as regiões são a regra europeia. Bom, são em Itália, são em Espanha, são na Alemanha e o cenário é sempre o mesmo. As regiões ricas
são de um egoísmo fiscal absoluto para com as regiões pobres. As regiões ricas têm autonomia e capacidade para decidir em algumas coisas e para fazer pressão diretamente junto de Bruxelas e não apenas junto do seu Estado Central. E as regiões pobres não têm capacidade e ficam dependentes das sobras dos restos, literalmente. Portanto, em termos de unidade territorial, não conheço nenhum caso em que as regiões contribuam para a unidade nacional. Dir-me-ão, não conheço o caso da Dinamarca. De facto, não conheço. Se calhar o caso da Dinamarca é diferente. Seja como for, a Dinamarca é particularmente rica e particularmente estável portanto, não parece que seja muito comparável ao caso português. Aquilo que foi apresentado até aqui, e não vou entrar na discussão dos pormenores sobre a questão do referendo e por aí fora, aquilo que foi apresentado até aqui foi um conjunto de argumentos a favor da substituição dos governadores civis por uns representantes, não sei se são presidentes das regiões ou governadores das regiões, não sei. E eu não podia concordar mais quanto à afirmação sobre as CCDRs e outras coisas que tais. Mas tudo isso, tal como, aliás, já a esmagadora maioria das autarquias deste país, depende de transferências do Orçamento de Estado. O país não gera riqueza para sustentar regiões que, como eu vi há pouco dizer, decidem diretamente sobre os hospitais e sobre as pontes, sem precisar para nada do Estado Central. E vemos isso também no caso das regiões autónomas que dependem de subsídios aos custos da insularidade. Portugal não muda por substituir a figura, como muito bem foi dito, foi mal extinta ou nem sequer extinta do ponto de vista formal do governador civil, por uma figura outra do presidente da região. A realidade no terreno continua a ser aquela que é em termos de organização, em termos de distribuição da riqueza, em termos de criação da riqueza. A propósito disto, também conviria ter presente que Portugal, enquanto unidade territorial, tem uma realidade. A realidade das regiões, essa nunca foi, tirando a caso das ilhas, nunca foi confirmada. Porque uma coisa é aprovar uma lei quadro, outra coisa é traçar fronteiras internas, que é disso que estamos a falar. Foi E o amplamente exemplo que... tudo Sim, município, agora demos só um instante para acabar a frase. mas foi tudo Aquilo que discutido. estávamos a falar agora mesmo, a propósito das tempestades, dizer que depois cada um trata de si, bom, é um argumento que pode servir para quem esfia as regiões, mas para as pessoas que estão no terreno, tratar de si é justamente a dificuldade. Não vi, seja a propósito das tempestades, seja a propósito de N outros casos que podemos dar, o caso dos fogos, quando chega o verão, por exemplo, nunca nenhum argumento, nenhum raciocínio que justificasse a afirmação, um poder, uma autoridade, uma sede a nível de região faz melhor do que o Estado Central. E com isto não estou a elogiar a relação do Estado Central com as zonas mais distantes das capitais. É claro, da capital. Claro que não estou. Mas não vi, e mais uma vez até agora não estou a ver, nenhum argumento que permita sequer pensar isso. Outra coisa depois é poder concordar com os argumentos a propósito do modo como se gera a agenda política e como foi conduzido o processo da questão da regionalização e outras coisas. Temos, com certeza, ampla matéria para criticar agentes políticos particulares. Mas a realidade do país, além de não dar uma imagem imediata de regiões, além dos dois arquipélagos, não permite, não dá nenhuma indicação que haja meios nas regiões para dispensar ou substituir ou tomar decisões autonomamente do Estado Central.
E veja-se o caso do que é que são as áreas metropolitanas, que não foram aqui referidas, mas também podia ser lembrada, a área metropolitana de Lisboa, que são criações intermédias de agregação, agremiação de municípios, que depois também enviam o seu representante, até para reuniões na União Europeia, e que efeito prático é que isso tem na vida das regiões, das ditas áreas metropolitanas. Qual é a consequência disso? Não vi, ou não ouvi, melhor dizendo, até agora, um argumento que dê algum indício de que isto é viável, por um lado, e recomendável, além disso, para resolver, seja os problemas da desigualdade no desenvolvimento, seja os problemas de eficácia na aplicação de medidas urgentes, seja que problema for. Mas pronto, não me quero nem Muito bem, Carlos. Muito bem, Carlos. Esse exemplo de Itália que tu deste, esse paralelo, eu penso que é muito pertinente. E não sei se o Iranino queres pegar nisto. Eu não posso estar a discutir um tema com alguém que não conhece a lei quadra. Irondino, vamos... 96 ou 56/91. Irondino, ok. Há a questão... Estarmos a questionar como é que elas vão funcionar sem conhecer o que é que um governo que andou a trabalhar numa lei, um decreto-lei que está em vigor, é complicado estar a explicar isto. Sim, Irondino, obviamente nós... O que falta ao nosso país é um bocadinho de organização. Certo, mas... É um bocado... Então se os municípios, são o melhor exemplo de funcionamento e porta-vozes do povo, o que falta aqui é a região, que é o órgão supramunicipal. Irondino, mas deixa-me salientar Pois andamos com áreas metropolitanas, CCDR, Irondino, Associação Municipal Val do Tejo. Irondino, deixa-me por favor, eu penso que a intervenção do Carlos Leone, independentemente agora, nós temos que discutir esta questão de várias formas, do ponto de vista jurídico, histórico, mas eu enfim, até por formação ou de formação filosófica, prefiro chegar aos argumentos. E há um argumento que o Carlos Leone aduziu que eu penso que é relevante e que devia ser tido em conta, até fazendo o paralelo com a Itália. Enfim, eu não vivo em Itália, o Carlos Leone vive, mas todos sabemos que a Itália há regiões, mas isso tem trazido, não digo que tenha sido benéfico em alguns pontos, mas também, todos sabemos disso, tem trazido problemas noutro aspecto, ou seja, enfim, de uma forma muito esquemática, todos sabemos que a Itália, a zona mais rica, a região mais rica é a região norte, e há esse egoísmo fiscal. Tu não achas que isso também seria um problema, em termos teóricos, pelo menos? Ou seja, as regiões mais ricas, se tivessem maior poder reivindicativo e maior autoridade para ter esse poder reivindicativo, naturalmente seriam mais egoístas, até tu dirias legitimamente, para defender as suas próprias populações, mas em prejuízo de uma distribuição mais equitativa da riqueza nacional, que não seria alterada pela questão administrativa, no todo territorial. Isso não é uma questão pertinente para ti? Para mim, pertinente, e lembrei-me do caso do Oeiras. O Oeiras tem um território pequeno, é um dos concelhos, em termos geográficos e em termos de território, mais pequenos deste país, e é o quinto que mais contribui para o PIB a nível nacional. E porquê? Porque tem tido alguém à frente que é um visionário. Portanto, se as regiões do interior tiverem um visionário, tipo um Exaltino Moraes, provavelmente, se calhar, não estamos a discutir isto daqui a uns anos. E aquilo que mais me custa a mim, às vezes nos portugueses, é serem tipo os velhos do Restelo, que estavam a desincentivar os navegadores a não irem para além. E o que é certo é que na altura, há 500 anos, os portugueses descobriram metade do mundo. Portanto, velhos do Restelo, que têm medo do desconhecido, não gosto muito de discutir. Eu respeito a opinião deles, mas de facto é assim, nós já chegamos à conclusão que o poder central falha em muitas matérias. E como tal, eu não posso aceitar que o poder central continue a ludibriar a Constituição da República, a contornar a Constituição da República, criando CIMs, CCDRs, áreas metropolitanas,
para meter lá os amigos e que não resolvem nada, porque continuam a não ter meios próprios, continuam a não ter competências e continuam a não ser eleitos pelo povo. As regiões administrativas têm uma vantagem, é que aquele que fica à frente da região é aquele que vai passar por um processo eleitoral. Tem que ser alguém muito conhecido na região para ficar à frente de uma região. Porque a votação não é os presidentes de Câmara que vão para um almoço e contam quem é que tem mais câmaras e decidem quem é o presidente e o primeiro secretário e por aí fora. Se houver um processo democrático, esta questão das regiões administrativas são resolvidas desta forma. E eu só peço para aqueles que estão menos esclarecidos, basta ler a Lei Quadro 56/91. Pode não estar perfeita, isto é uma questão que é um bom instrumento de trabalho. Há aqui argumentos, não é uma questão de esclarecimento, enfim, todos nós temos direito às nossas posições de princípio. Sim. António Armando, não, há pouco citaste do Cavaco Silva. O Cavaco Silva tinha aquela posição que duas pessoas com o mesmo grau de informação chegam necessariamente às mesmas conclusões. E eu sou completamente contra essa posição de princípio, devo dizer. António Armando da Costa, seja bem-vindo. A palavra é sua, já pediu a palavra. António Armando, não quero, desculpe, não quero baixar um pouco a tela para ouvirmos melhor. Agora está perfeito. Está perfeito agora? Exato. Não há dúvida nenhuma que este debate da regionalização atinge questões da maior importância. Só aqui uma parte. O António da Costa é o primeiro astrofísico português. Muito bem. Portanto, eu nasci em Lisboa, mas nasci naquilo que o professor Adriano Moreira chama uma comunidade virtual, a comunidade virtual dos Transmontanos de Lisboa. Portanto, eu estou muito ligado à região de Trás-os-Montes e, de facto, a região de Trás-os-Montes, do ponto de vista histórico, é importante porque eu tenho andado a vasculhar a história de Portugal, especialmente dos primórdios da constituição da nacionalidade, e normalmente há uma pergunta que sempre faço e que ainda não consegui arranjar uma resposta adequada. É saber por que motivo é que aquela região de Trás-os-Montes e Alto, que é hoje nós reconhecemos como uma região única, o Reino Maravilhoso de Miguel Torga, como é que ele se juntou ao Condado Portucalense. É uma coisa interessantíssima. Portanto, nós quando batemos a região, quando batemos as regiões, evidentemente que Trás-os-Montes e Alto Douro tem que ser uma região por si mesma, até mesmo por este aqui histórico. Mas eu queria chamar a atenção do seguinte: é que nós, quando discutimos política, não vale a pena estar a discutir cifrões. Nós temos que gastar aquilo que for absolutamente necessário para fazer que as coisas corram o melhor possível. E as coisas não estão com esta estrutura de poder central, poder autárquico, sem ter nada entre uma coisa e outra. Isto dá aquilo que nós vemos que foi agora esta questão das cheias. Porque vimos, foi pungente até, ver os dirigentes nacionais andarem aos pulos de um lado para o outro, porque efetivamente não havia órgãos intermédios. E aí é uma questão que me parece que é importante. E parece-me importante também o seguinte: nós temos democracia, com certeza, temos democracia representativa e com certeza que o triatlo, poder central, poder regional, poder autárquico, é a democracia representativa. Mas ela tem, de facto, por trás de si, ou tem que ter por trás de si a democracia representativa. Isto é democracia representativa, mas a democracia participativa. E, efetivamente, a não existência de um poder intermédio entre o poder central e o poder local dá viola este princípio, quer dizer, porque as pessoas de facto
não veem, quando estão, por exemplo, em Mirandela, ou estão em Valpaços, ou estão em Vila Real, não estão efetivamente a ter uma visão de conjunto da zona, das várias componentes que constituem uma determinada região. Vem a sua própria região. E isto vai gerar efetivamente um debate, um conflito, gera conflitos. Ora bem, e que não têm sido muito fortes, porque de facto há pouco dinheiro para distribuir, mas é conveniente que o país tem que começar a pensar em produzir mais riqueza e efetivamente ter capacidades locais. Não interessa pensar que há umas quantas regiões que têm mais capacidade de conseguirem rendimento maior, porque há depois umas outras que têm rendimento mais pequeno e é preciso extravasar um bocado, levar esse dinheiro dos que ganham mais para os que ganham menos, porque senão isto gera-se um país altamente assimétrico, mas a questão essencial é esta, é que efetivamente, se não houver um poder regional que seja capaz de lutar contra estas assimetrias, vai haver com certeza problemas sérios, porque os mais fortes vão ter a tendência para engolir os mais fracos. E isto não pode continuar a ser assim. Quando se pensou na região norte, em que se punha Trás-os-Montes e punha-se o Minho e Trás-os-Montes, tudo junto, e com o Douro Litoral, aquilo que acontecia efetivamente é que aqueles que tinham maior capacidade económica dominavam completamente a região norte. E o que é que acontece na região de Trás-os-Montes? O que temos na região de Trás-os-Montes é uma situação terrível. Boticas, por exemplo, em 100 anos desaparece. E nós temos que pensar nisto. A regionalização e com a capacitação das populações locais para pensarem em conjunto com outras populações locais, podem alterar este esquema e podem conseguir que efetivamente não exista este desaparecimento populacional. Já hoje, para se ver, a casa fundou-se em 1905, a Casa de Trás-os-Montes. Fundaram-se várias casas espalhadas por todo o país. E o que é que nós vemos hoje? Vemos que há mais transmontanos a viverem só para considerar as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, devem ter mais transmontanos, se calhar, que todos os transmontanos que existem em Trás-os-Montes. Isto não pode continuar. Não, o país não pode continuar a ter uma faixa litoral que faz tudo, que consegue viver excepcionalmente, ou melhor, que o interior, e de uma forma absolutamente chocante. Porque, efetivamente, o pessoal do interior foge para o exterior. Porque não há capacidades, não há programação para resolver os problemas locais e regionais. Eu tenho pessoas da família, por exemplo, que nasceram no Conselho de Mirandela, que é de onde vem toda a minha família, e foram estudar para Braga e nunca mais regressaram. E isso sucede com montes de outras pessoas que ou vão para o Porto, ou vão para Coimbra, ou vão para Lisboa. E se não forem para o Algarve também, porque também em Faro há isso. Portanto, nós temos que pensar que a regionalização não é para gastar mais dinheiro, não é isso, é para criar uma melhor estrutura. E temos que pensar nisso. E quando tivermos que fazer o tal referendo, que não devia ter sido feito, mas já que existe e que é considerado efetivamente o suprassumo da política, eu penso que é preciso dizer claramente o que é que vai acontecer com esta regionalização. E isso é possível fazê-lo. Eu recordo, por exemplo, que é um país que, enfim, foi dos primórdios da democracia, o Reino Unido. A Câmara dos Comuns, quando produz uma lei, essa lei é estudada ao limite.
é previsto tudo o que pode acontecer com aquela lei. Em Portugal, quando se fazem leis, pensa-se nisso. Agora está-se a pensar, por exemplo, num código laboral que vai reduzir, vai criar uma neoescravatura. Portanto, nós temos que pensar claramente quando fazemos leis. A democracia é uma coisa muito complexa. Não é só unicamente a caixa para lançar o voto. É também tudo o que ela implica. E ela implica muita coisa. E é essa coisa toda, que já queremos fazer uma coisa perfeita, então vamos estudar exatamente o que é regionalização. E as pessoas isso tem que ficar claro para toda a gente. E que corresponde efetivamente a uma afirmação regional que contrarie definitivamente esta tendência para toda a gente fugir para o litoral, porque esta fuga já vem desde sempre. E eu assisti a uma outra coisa em Trás-os-Montes que considero extremamente grave, que foi quando o pessoal de Trás-os-Montes começou a fugir para a França e para a Alemanha. Portanto, nós queremos que as populações fiquem lá, onde sempre que foi onde nasceram e é onde elas gostam daquilo e da maneira de viver lá e essas coisas todas. Portanto, é uma questão complexa, muito mais, não é só não é só económica, é social, é cultural, tem todas uma série de coisas e tem que ser respeitadas. E, efetivamente, esta coisa de impedir a regionalização para criar CIMs, as comunidades intermunicipais, para escamotear o problema da regionalização, é exatamente, mas que depois CIMs essas, que estão muito mais relacionadas com o poder central e dominadas pelo poder central, então temos aqui a negação completa da democracia. Portanto, muito bem, António. Muito bem, António. Eu penso que isso será absolutamente consensual. Portugal tem um problema, está demasiado concentrado no litoral, enfim, nessa faixa de Viana do Castelo a Setúbal, pelo menos. Isso é um problema, e salientou muito bem, que tem várias consequências. Aliás, nós num debate recente da paz que salientámos, enfim, também não é grande novidade, que mesmo a questão dos fogos, por exemplo, que assolam todos os anos, todos os verões, o nosso país, esses fogos devem-se a múltiplos fatores, desde logo e sobretudo à desertificação do interior. Se o interior não estivesse tão desertificado, muitos desses fogos não ocorreriam. Portanto, isso é um problema de facto que importa resolver. Eu penso que aí estaremos todos de acordo. Enfim, aqui o único ponto de debate é se a questão das regiões será a melhor forma de obstar a esse problema, mas enfim, mas todos têm direito à sua opinião e penso que está a ser um debate muito construtivo e muito instrutivo. Enfim, este debate está prestes a chegar ao fim, este debate em geral estes debates encerram às 11 da noite. Eu pergunto se alguém que ainda esteja aqui nesta sala, alguns já tiveram que se ausentar, quer ainda tomar a palavra. Epá, eu olha, não gosto de participar em reuniões que não diga qualquer coisa. Muito bem. Quero Manuel Rodrigues, tens a palavra, por favor. Quero agradecer as várias intervenções. Foi para mim muito, muito interessante, porque é um assunto, como disse o António, está a ser escamoteado e está-se a contornar. Eu, por acaso, estou aqui a assistir na região. Eu vivo em Lisboa, mas estou muito atento ao que se passa no Distrito de Setúbal. Estão-se a criar as CIMs. As realidades das CCDRs também são realidades muito duvidosas. É através das CCDRs e das CIMs que se vão canalizar fundos e muitos fundos para as clientelas políticas. E isso há uma rede instalada no país de fundos comunitários que são canalizados para organizações que estão muito bem organizadas. Aprendi imenso eu gostei muito do que é que nos foi dito e de facto estou a refletir muito sobre o que estou aqui a ouvir hoje. De facto, nós temos uma Constituição
sabemos e que poderemos ir para um caminho que é a regionalização e não queremos ir, e queremos ir para esta anarquia, para este ambiente em que vivemos. Eu gosto muito de Espanha, tive agora há uns meses no Congresso das Bandas Filarmónicas do mundo inteiro, mas Espanha é um sítio onde há uma realidade muito interessante das bandas filarmónicas. Epá, e o que eu ouvi das várias regiões de Espanha em termos de apoios culturais é imenso. Portanto, acho que a regionalização pode trazer aquilo que foi aqui. Eu sou franco, eu vim para aqui com uma ideia muito diferente do que estou aqui a transmitir agora, depois do que vos ouvi. É que, de facto, se não defendermos os interesses das regiões, continuamos neste pântano que isto é tudo resolvido em cima do joelho, vem mais uma tempestade, vem mais um problema, mas quem está no poder tem uma forma muito, muito, muito oleada de fazer chegar todos os fundos e todos os nossos impostos às várias organizações que estão espalhadas por aí fora e de uma forma irregular. As CCDRs, por exemplo, eu tenho acompanhado um caso aqui em que uma Câmara Municipal houve uma mudança de partido, porque de facto o Partido Socialista, quando esteve no governo, apoiou muito, muito, muito seriamente as várias coletividades daquele local e, portanto, as CCDRs são usadas como forma que está no poder conseguir ainda ter mais poder. Portanto, olha, fiquei muito atento, vou ficar muito atento à regionalização. Obrigado pelos contributos e fiquei muito contente que eu ouvi aqui, com a convicção do nosso homem da casa de Trás-os-Montes, uma convicção, mas de facto o Cavaco Silva fez isso e fez coisas muito piores ao nosso país que ninguém sabe, mas que passaram ao lado e que qualquer dia as pessoas vão ter que saber. Mas o Cavaco Silva fez, a maior maldade que o Cavaco Silva fez ao nosso país foi quando aderimos à comunidade portuguesa, em 1997, ele e o Cadilho cortaram completamente o crédito às empresas portuguesas e os primeiros fundos comunitários foram apenas para as empresas estrangeiras. O Cavaco Silva teve o cuidado de cortar o crédito às empresas portuguesas quando as empresas portuguesas mais precisaram para a integração europeia. Mas nós vamos pensando noutras coisas, no futebol e noutras coisas, e foi muito bom vir aqui a este debate e refletir sobre, numa outra perspectiva, do que é o nosso país, a democracia e a cidadania. E o Muito outro bem. problema que eu considero um É dos meus possível problemas. falar? Sim, mas deixe, por favor, terminar Manuel Rodrigues, depois dou-lhe a palavra. Manuel Tá Rodrigues, bem. termina, por favor. Epá, enquanto não houver, eu sou muito outsider nisto tudo, enquanto não houver democracia em Portugal, epá, o país será sempre igual. Não existe democracia, existe uma partidocracia, onde só os partidos é que podem aceder às eleições, aos vários cargos, à exceção do Presidente da República, mas que se viu o que é que aconteceu com o Presidente da República, tínhamos um Presidente mau, vamos ter outro pior. Epá, tem tristeza de dizer isto, passado 50 anos, que eu acreditei que isto ia ser um país diferente, mas enquanto tivermos um país que só os partidos é que têm direito a nomear pessoas, e quando os partidos só deixam entrar pessoas incompetentes, incapazes, e todas as pessoas competentes não podem entrar nos partidos, portanto toda a nossa classe de pessoas, como algumas que nós sabemos quem são, estão inibidas de participar na nossa sociedade e infelizmente pá, é o país que temos e de facto a regionalização poderá ser uma forma de sairmos do estado em que estamos. Epá, é tudo feito em cima do joelho e temos o caso do que se passou agora com as cheias, pá, que é uma desorganização total. Houve uma Presidente de Câmara que passou o tempo a dar conferências de imprensa, não sei se ela não tinha qualquer responsabilidade lá na Proteção Civil para desenvolver, mas o que se passou em Coimbra, pá, tivemos um Presidente de Câmara em permanência na televisão. Quer dizer, então uma Proteção Civil que tem como responsável máximo o Presidente da Câmara naquela região, a pessoa não participou nos trabalhos, passou o tempo na televisão a falar, a não deixar os outros falarem. Portanto, o nosso país, quando as coisas acontecem, é que vimos as fragilidades, tudo o que estamos a viver, e o que eu sei da Proteção Civil, Proteção Civil e todas essas partes da administração interna, é uma catástrofe que se vive em permanência e que não vejo forma de resolver. Mas eu sou assim um pouco marginal nestas, nestas questões. Muito bem. Muito bem. Obrigado por me ouvirem e Muito bem. parabéns por esta iniciativa. Muito bem, Manuel Rodrigues. Os nossos debates em geral têm esse potencial e nós queremos, sobretudo, consolidar essa consciência cívica, independentemente depois da opção final que cada um tome, mas importa que essa opção seja devidamente consciente e consolidada.
Por favor, o Boa nosso amigo. noite, doutor Armando. Então, desculpa lá, Lúcio, aqui o nosso amigo, peço desculpa ao seu nome, o Vasco, Vasco, então a palavra é sua, depois, bom, Lúcio, depois falarás ainda. ok, Sim, eu senhor. também vou ser rápido, já disseram praticamente, em primeiro lugar, boa noite, parabéns por este debate. Eu gostei de os ouvir a todos. Evidentemente, a exposição do Presidente da Casa de Trás-os-Montes de Alto Douro, mais histórica, um pouco do passado, mas também preocupado sempre com o presente. O António Costa, evidentemente, também com um enquadramento muito, muito correto e daquilo que é a realidade. Evidentemente que as regiões, em 1998 houve um referendo mal feito, as pessoas não votaram, e porque foi mal feito, porque provavelmente teriam votado sim. Nós, principalmente as regiões do interior, estão com muitas necessidades de investimento, não é? De investimento, e por isso mesmo é que há uma grande diferença entre as mais ricas. As mais ricas que, no fundo, vão se protegendo umas às outras. A própria região de Trás-os-Montes de Alto Douro tem as comunidades, e não é só no país que foram criadas as tais comunidades, que já se falou aqui, e que de facto há as mais ricas e as mais pobres. As mais ricas não querem saber das mais pobres e vão criando divisões dentro das próprias regiões. Já não bastava ao Estado, os governos nunca quiseram unidade, vieram essencialmente com a palavra descentralização, mas que a descentralização também, no fundo, é verdade que é um país pequeno, mesmo a descentralização que nunca resolveu os problemas essencialmente do interior. Criou-se a região norte. Região norte para quê? Eu lembro-me que o Porto antigamente queixava-se de Lisboa, porque centralizava. Mas o Porto, agora, em relação à região norte, em relação às regiões de Trás-os-Montes de Alto Douro e o Minho, acaba por não se importar, porque o Porto olha essencialmente para a zona metropolitana. O que é que a região norte veio trazer, neste caso, o Trás-os-Montes de Alto Douro? Veio trazer mais despovoamento também, não digo que seja só isso, é evidente, mas há um despovoamento cada vez maior. Ao passo que, havendo uma região criada, como era o caso da província de Trás-os-Montes de Alto Douro, também se falou nisso, que é provavelmente estancava. Evidentemente que tinha que haver um maior investimento, tinha que ter mais capacidade financeira, e o Estado aí tinha também que numa região mais pobre tinha que as dotar com um maior poder financeiro, evidentemente para equilibrar com as mais ricas. Mas tudo isto vai fazer com que, se não criarem as regiões, vão fazer com que as regiões fiquem mais pobres. No caso de Trás-os-Montes de Alto Douro, eu particularmente, e penso que a maior parte se calhar defende a região de Trás-os-Montes de Alto Douro, que era aquela que estava instituída para ser em 1998, integrava só o Concelho da Meda, que pediu para integrar a região de Trás-os-Montes e Alto Douro, mas nós sempre defendemos porque existe a região natural de Trás-os-Montes. Há a região natural onde os costumes, as afinidades, as tradições, a história, têm mais a ver umas com as outras. Por isso devia criar a região de Trás-os-Montes e Alto Douro. Depois, a questão financeira, evidentemente, tal como tinha acabado de dizer, tinha que se dotar, mas repare-se uma coisa, Trás-os-Montes e Alto Douro, a zona mais, aquela comunidade, porque criaram as comunidades que vieram, que só criar as tais divisões dentro da própria região, como eu disse há pouco. E veja-se agora, o Douro, por exemplo, o Douro que se considera, o Douro, a comunidade Douro, não digo o Douro todo, nós é Trás-os-Montes e Alto Douro, mas a comunidade Douro, por exemplo, não quer saber com certeza das outras comunidades de Trás-os-Montes. A comunidade Douro está sempre a queixar dos agricultores, dos produtores de vinho, mas na verdade depois não quer unidade, não quer uma unidade da própria região. E as câmaras deviam, já por várias vezes foi defendido que se unam no sentido de bater
os problemas reais de Trás-os-Montes de Alto Douro e que volta a ser uma região de forma a resolver os problemas. Agora, nós não podemos que as próprias comunidades vão ao sabor dos interesses dos próprios governos que estão no poder. Ora, os governos vão, já foi dito aqui, que vão metendo pessoas nestas CDRs, que foram criadas não sei para quê, e essas comunidades, na verdade, vão mantendo assim o país, enlumbrando, mas as regiões do interior, essencialmente, vão ficando cada vez mais pobres, apesar de terem riqueza no subsolo e não só. Tem riqueza, mas que vão sendo levado para os grandes centros de Lisboa e Porto. No caso de Lisboa, tem cerca de 350 mil transmontanos e altorienses. Evidentemente que em Trás-os-Montes vivem provavelmente cerca de 400 mil pessoas. Porquê é que isso acontece? Evidentemente porque nunca houve uma organização, uma regionalização, se calhar feita há muito tempo e provavelmente as pessoas viviam mais na região. Ora, tudo isto, eu não sei até onde é que vai este debate, não sei onde é que nós chegamos, a verdade é que os governos não querem saber. É evidente que foi agora esta história das cheias que veio, se calhar, alertar um pouco mais e sensibilizar um bocado mais o governo para terem uma nova postura, uma nova visão das coisas, da regionalização. Mas nós defendemos a região de Trás-os-Montes e Alto Douro, não só por questão histórica, mas essencialmente para que também financeiramente se consiga sobreviver no sentido de a desenvolver, fixar as pessoas, porque não é tirar-lhes riquezas, só porque lhe tiram as riquezas, evidentemente que vamos ficando mais pobres. Não é isso que nós queremos. Queremos que ela seja uma das regiões, como todas, mais equilibradas no país. É isso, essencialmente. Aqui eu falo na questão histórica, mas também falo na questão financeira. Investimento, mais vias, ferrovia, que é importante, também foi falado, em ferrovia, porque os governos no papel e nas televisões dizem muita coisa, mas depois não fazem chegar o progresso lá acima, à Puebla Sanabria, a Bragança, e nós, se recuarmos no tempo, como é que foi possível criar várias linhas férreas e neste momento praticamente não há nenhuma para desenvolver. E é isso que nós precisamos. Trás-os-Montes de Alto Douro é uma unidade. Uma região, é região natural, todos dos concelhos, alguns pertencem ao distrito de Viseu, no Rio não divide, o Rio Douro não divide, Trás-os-Montes de Alto Douro tem alguns concelhos de Viseu e tem um da Guarda, que é Foscoa. Mas há mais que podem integrar para se criarem uma região mais forte. É essencialmente isto que eu quero dizer, mas temos de fazer com que a nossa voz chegue à região, e às regiões, no fundo, e aos próprios governos que ouçam também as pessoas que habitam lá, de forma a que tenham um futuro mais risonho, porque não assim vamos continuar a despovoar e então fica o reino maravilhoso como uma reserva de caça só. Muito obrigado, Vasco. Estamos a fechar a nossa ronda final, antes de devolver a palavra ao Irudino Isaías, o nosso convidado especial de hoje. Mas o Lúcio Sanhá, da Guiné-Bissau, mas que, entretanto, vive e trabalha em Portugal, pediu a palavra. Lúcio? Sim, senhor. Boa noite, doutor Renato. Não sei se o senhor ou os colegas painelistas estão me ouvir em ótimas condições. Estamos a ouvir perfeitamente, Lúcio. A palavra é tua. Ok, olha, eu agradeço essa oportunidade e para mim é mais uma aula, porque vindo de um país que é totalmente diferente da vossa realidade, a minha área de formação é administração pública e autarquias locais. Eu já passei no Instituto Politécnico de Leiria e com o tema de hoje faz-me lembrar o meu país, que ainda está longe dessa vossa realidade, mas também eu compreendo que é um processo, não é? Que ao longo do tempo vai se consolidar. E que gostaria de dizer uma coisa sobre o processo da regionalização. Eu estava a apreciar o
o senhor Irondino, e ele disse uma palavra que eu já ouvi quando eu era criança, que nas Ilhas Bijagós eu fui abordado pelos colegas. Eu me lembro que eu tinha uns 8 aninhos e eles disseram aqui, assim: os vossos pais vieram cá, são chefes, mas aqui manda o que cá vivem, né? E ele disse: manda os que cá estão. Pronto, o processo da regionalização. Eu não conheço, na verdade, a realidade portuguesa, mas eu conheço do meu país. E é óbvio que ele pode ter essa ideia ou intenção, porque eles se sentiram mais menos eles não tiveram a atenção do Estado Central. Isso é uma questão muito importante, porque, na verdade, as riquezas de um país devia ser de uma forma equitativa, redistribuído equitativa, de uma forma disciplinar, não é? Só que não é o caso, porque infelizmente os que estão no topo dizem, ditos elites políticos, aproveitam da situação, não é? E é natural que essas coisas aconteçam, que pronto, também no meu país aconteceu e está acontecendo ainda. E é um país que não tem essa experiência das autarquias, da regionalização. Só que no meu país, desde 1996, 97, tem filhos das Ilhas Bijagós que, pronto, avançaram com esse projeto da regionalização. Só que, do meu ponto de vista, eu disse para eles, não para o senhor Irondino, mas para os que estão no meu país, eu disse, do meu ponto de vista, eu acho que isto é um oportunismo político, porque vocês, o país, não está preparado para entrar nessa história da regionalização. O que nós devíamos concentrar primeiramente é reorganizar o país e o governo central, porque obviamente que esse problema que está aqui em Portugal de centralização da administração central dos poderes é uma coisa inadmissível, não é? Porque, na verdade, as regiões que têm mais poderes econômicos, poderes produtivos, sentem-se menos menos atencioso por parte do governo central, até porque o senhor Antônio falou de uma coisa que é importante, não ter só a governação, a democracia representativa, mas sim participativa. E até um senhor que falou que houve fuga dos familiares, que é de uma das cidades que eu gosto muito, que é Mirandela, que eu me sinto é uma cidade muito especial, que os que foram para Braga e não voltaram, e essas coisas também, porque nós tivemos essa experiência de Portugal, e no nosso país já aconteceu. Eu, por exemplo, nasci e cresci no capital, em Bissau, mas eu me identifico mais com as cidades do norte, norte e sul, porque o meu pai nasceu no sul, norte, foi criado no sul e a minha mãe é do norte. Eu acho que eu tenho essa obrigação de ter essa interligação, que é muito óbvio. O Carlos Leone falou também dos recursos do país e as riquezas que devem ser administrados de uma forma mais justa, que é muito natural. Porque o governo central, nós dissemos que são os elites políticos, não é?
mas os elites políticos também têm que ver que quem manda são o povo, é a democracia, o poder do povo que foi expresso pelo povo, não é? É uma forma, como o senhor disse, que é uma forma que tem que ser mais uma participação ativa das associações, dos municípios, dos governos regional, para chegarmos a um bom ponto. Eu, por Muito, exemplo, vou dizer muito obrigado pela vossa participação e eu adquiri mais uma vez uma experiência que tirei ilações do que é como uma pessoa defende o seu interesse, como o senhor Irondino, né, está a defender a sua região. Eles se sentem um pouco marginalizados em relação à política administrativa central, que é óbvio. E também ele falou uma coisa que cada vez que eu vou de comboio eu vejo uma coisa, Beira Alta e a região do Trás-os-Montes, que é muito importante. E para mim, olha, a regionalização, não sei se é uma boa opção ou não, mas no meu país, eu sempre digo para as pessoas: vamos dar mais oportunidade. Em relação a vocês cá em Portugal, que já estão mais avançados em relação ao nosso país, como é óbvio, não conheço, como eu já tinha dito há bocado, não conheço bem a vossa realidade, mas no meu país nós precisamos ainda de mais tempo. Mas mesmo assim, eu aproveitei uma coisa que é muito importante, e ele citou uma das autarquias, o município mais pequeno de Lisboa, de Portugal, que é Oeiras. Eu tive a oportunidade de viver 2 anos em Lisboa, 2 anos e meio, e o doutor Isaltino é muito amigo do meu país e ele sempre dizia: eu vou contribuir não só para Portugal, não só para Guiné, mas para todos. Eu me sinto cidadão do mundo. Ele já teve essa oportunidade nas universidades, nos seus discursos, que é muito importante, e para nós é uma experiência, e nós sempre contamos com a vossa participação, o vosso apoio, porque é muito importante. Os países africanos ainda precisam de Portugal. eh, não vamos ver para o passado. O que passou, passou, porque foi o que o meu pai sempre dizia para mim. Nós fizemos uma luta para termos a nossa própria identidade, a nossa cultura, para reafirmar o que realmente somos, mas nós não somos contra o povo português, e vocês precisam dos quadros portugueses para ajudar a alavancar o sistema administrativo desses países africanos. Eu agradeço a vossa Nós é que agradecemos, participação e conta. agradecemos, Lúcio, e sabemos que essa questão da organização interna, territorial, é uma questão também muito premente nos vários países de língua portuguesa, nomeadamente na Guiné-Bissau, mas não apenas. Bom, estamos mesmo a terminar o nosso debate. Irondina, ainda estás connosco? Tens a câmara fechada e o microfone. Eu não sei se o Irondina teve aqui algum contratempo. Bom, vamos ter mesmo que fechar a nossa... Tudo bem? Muito bem, Irondina. Então tens a palavra final para fechares este debate. Penso que terás ouvido as intervenções agora da última ronda. Sim, ouvi perfeitamente tudo e agradeço todas as intervenções. Eu só queria aqui dizer ao último, portanto, comentador que esteve no debate, isto não é defender a região nem o interesse próprio. Isto é, acima de tudo, cumprir a Constituição da República, que foi aprovada há 50 anos. Não fui eu, não foi a Casa de Trás-os-Montes que aprovaram este modelo de Constituição da República, relativamente à organização territorial do país. Eu só quero que se cumpra aquilo que foi pensado. E já se percebeu que o poder central
não tem, os principais partidos não querem resolver isto. Continua a haver aqueles interesses das capelinhas, das quintinhas, e nunca o país vai dar um passo em frente enquanto houver este tipo de atitude. Este é que é o problema, não é o Irondino que está aqui com a convicção que quer a regionalização por isto ou por aquilo. O Irondino só quer que se cumpra a Constituição da República. Foi este o modelo escolhido depois de uma ditadura. O país entrou em democracia, o país entrou num novo rumo. E 250 deputados da Assembleia Constituinte escolheram este modelo da Constituição. Eu só quero que este modelo seja aprovado. Eu só quero que este modelo avance. Eu só quero que este modelo seja cumprido. Se não gostam dele, então os senhores de deputados da Assembleia da República, que o podem fazer, juntam-se 2/3 e digam aos portugueses então qual é a melhor forma de governação do país em termos de território. Agora, não podemos é continuar com esta lacuna constitucional. Não podemos continuar a adiar um problema que é gravíssimo, porque tem a ver com matéria constitucional, tem a ver com uma ilegalidade de todo tamanho, o país estar a funcionar através de CCDRs que não existem no papel, o país a funcionar com CIMs, o país a funcionar com o faz de conta que estes órgãos estão consagrados na Constituição quando não têm, quando aquilo que está na Constituição da República é algo completamente diferente. Portanto, eu, como presidente da Casa de Trás-Montes, e a Casa de Trás-Montes e Alto Douro está empenhada em que se cumpra a Constituição da República. E claro está, se pudermos ter uma região com o nome que já tivemos e temos muita honra de termos pertencido à província de Trás-Montes e Alto Douro, muito melhor. Portanto, esta é a minha posição, entendam, não é nada pessoal, não tem a ver com política, apenas tem a ver com a Constituição da República. Eu, como cidadão, se eu quiser, a partir da manhã, eu não sou obrigado a cumprir o Código de Estrada, eu não sou obrigado a cumprir o Código Civil, eu não sou obrigado a cumprir o Código Penal. Se o Sr. Presidente da República e o Governo tapam os olhos à Constituição da República, numa matéria que está consagrada e não está a ser respeitada nem pela Assembleia da República, porque é que eu, como cidadão, sou obrigado a cumprir qualquer código deste país ou qualquer lei? Se o Presidente da República não cumpre a Constituição nem o Governo e a Assembleia da República é conivente com esta situação, nenhum cidadão deste país é obrigado a cumprir nenhuma lei, nem o Código de Estrada, nem nenhum código que está em vigor. Pensem nisto. Muito Eles bem. têm que dar o exemplo. Eles juram a tomada de posse, quando tomam posse, juram cumprir a Constituição da República. Gostem ou não gostem dela. Agora, fazerem o que estão a fazer é totalmente errado. E é contra isto que eu estou. Eu não aceito isto das pessoas que estão acima de nós, ainda por cima da mais alta figura do Estado, ignorar o que está escrito na Constituição da República. Muito bem, Irondino, e penso que todos nós reconhecemos, eu reconheço e penso que posso falar aqui por todos. Tinha a câmara desligada, mas estava na mesma posição. Que todos reconhecemos, não só a ti, Irondino, mas a todas as pessoas da Casa de Trás-os-Montes, e não apenas, naturalmente, que defendem esta causa, que o fazem convictamente, de uma forma generosa e na melhor das boas fés, ou seja, convictos que essa será a melhor solução para Portugal, e eu não ponho de todo isso em causa. Eu penso que isto é um princípio de convivência, até democrática, e nós na PASC temos esse princípio. Obviamente depois podemos ter outras opções, mas partimos sempre do nosso ponto de partida é que, mesmo quando há discordância, há boa vontade e há boa fé de todas as partes, e não tenho a menor dúvida, até pelo que conheço do Irondino, que o que está aqui em causa não é nenhum interesse pessoal, é, como ele próprio salientou, um interesse genuíno em prol, não apenas da sua região, mas em prol do país. Isso não tenho a menor dúvida, e eu penso que posso falar por todas as pessoas da Casa de Trás-os-Montes e todas as pessoas que apoiam legitimamente esta causa. Nós na PASC temos este princípio, queremos agregar, enfim, o maior número de associações da sociedade civil,
na premissa que quanto mais juntos estivermos, mais fortes seremos e melhor será Portugal, o próprio país. E, portanto, fica o convite reiterado para que a Casa de Trás-os-Montes e Alto se junte a nós, a esta plataforma. E dito isto, vamos então terminar o debate agradecendo a vossa participação, em particular à Casa de Trás-os-Montes e muito em particular ao Irondino Isaías.